Boa Aberto, tarde. não? Claro, aberta a 10ª reunião da Comissão de Educação, Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Registro a presença dos vereadores Pedro Paulo da Silva, Bruno Pacheco da Costa, de forma online, e da servidora Tatiane de Bona e do Lucas Gonçalves. Com certeza. Tu não está aqui. Ah, Paulo 7, desculpa. Iniciando o nosso trabalho, passando a discussão do projeto de lei 5.701 de 2025, que institui o Dia Municipal do Conservadorismo no município de Imbituba, inclui no calendário oficial de eventos do município. Designo como relator do projeto de lei eu, no caso, Darlan, e solicito à servidora Tatiana Nibona a leitura do parecer do relator. Antes, só eu queria mostrar, né, que é um projeto do vereador Cristiano, né, que institui o Dia Municipal do Conservadorismo do município e inclui no calendário oficial de eventos. A CCJ ela fez uma emenda, tá, ao parágrafo, ao artigo 1º, onde ela altera a redação do parágrafo único. Na redação original, tá, a data estabelecida no caput deste artigo passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Bituba. Para ele passar a integrar o calendário oficial de eventos, ele tem que citar a lei que instituiu o calendário de eventos. Então, é isso que a comissão fez, né? Ela expressamente falou que passa a integrar o calendário oficial instituído pela lei número tal. Então, ele fez isso. Na CCJ. Isso, na CCJ, tá? O parecer do projeto, ele passou pela análise da assessoria jurídica da casa, né? Determinação da CCJ. Eles apontaram a questão da data, né, proposta pelo vereador propositor, né, 21 de março, que coincide com a data do ex-presidente Bolsonaro, e eles foram no sentido de que não pode ter homenagem à pessoa viva, né? A Comissão de Constituição e Justiça desconsiderou esse parecer e só apresentou essa emenda em relação ao parágrafo único. Então, eu vou ler agora o parecer do vereador Darlan. É, deixa eu ver aqui. Então, aqui. Não, tá em cima do nome disso aqui. Isso. Sem óculos, eu tô bem ceguinho. Tá. O que acontece? O vereador Darlan entende a necessidade da alteração da data. Então, como a gente já tinha uma emenda ao artigo 1º, então foi apresentada uma subemenda à emenda 1, no caso, para alterar o caput do artigo, alterando a data, né? Para deixar claro aqui que a data foi em comum acordo com o vereador propositor, né? Não estou passando por cima do vereador. Entrei em contato com ele, expus o motivo ali do parecer do jurídico da casa e a gente decidiu, por melhor andamento do projeto, mudar a data da comemoração da data, no caso. Aqui do mérito desta comissão de educação, né? Sob a ótica de competência temática desta comissão, verifica-se que a instituição de data comemorativa se insere no campo cultural, com repercussões potenciais nas áreas educacional e de promoção do debate democrático. A criação do Dia Municipal do Conservadorismo representa oportunidade de reflexão e estudo sobre determinada corrente de pensamento filosófico e cultural, promovendo pluralismo de ideias, valor intrínseco ao Estado democrático de direito. Então, do ponto de vista cultural e educacional, a proposição enriquece o calendário municipal de eventos, possibilitando a realização de palestras, debates e outras atividades formativas É importante registrar ainda que a inclusão da data no calendário oficial não impõe a realização obrigatória de eventos, nem cria encargos financeiros automáticos para o poder público, ficando eventual programação a critério da administração pública e da sociedade civil. Por fim, a iniciativa preserva a liberdade de expressão e o direito da diversidade ideológica, não se detectando óbices no mérito que impeça sua aprovação no âmbito desta comissão. Aí dá a subemenda e emenda 1, né? A subemenda 1, apresentada por essa comissão, eu não sei se vai ser pela comissão, no caso, dos dois vereadores, ou se coloca só no seu nome. Não, pode ser, Pode ser? pode ser nós dois juntos. Eu vou botar apresentado pelos vereadores.
Paulo Sete. Paulo Sete. Paulo Sete, Paulo Sete. Sete número. É? Número. Propõe Tem, a celebração inicial é melhor para ti. prevista no projeto e mantida pela emenda número 1, transferindo de 21 de março para 29 de abril. A mudança visa assegurar a observância do princípio da impessoalidade da administração pública, evitando associações a personalidades vivas que possam configurar homenagem indireta. Além disso, a nova data permite manter o propósito original do projeto, promover o debate e a reflexão sobre os valores associados ao conservadorismo, reforçando seu caráter educacional, filosófico e cultural. Ao destacar princípios como respeito às instituições, a liberdade responsável, a ordem social e as tradições, a subemenda aprofunda a abordagem formativa da proposta. A subemenda também mantém no parágrafo único do artigo 1º referência expressa à Lei Municipal 4.864, observando o critério da técnica legislativa e garantindo a adequada integração da nova data ao calendário oficial de eventos do município. Então, ante o exposto, a Comissão de Educação, Saúde e Desporto é favorável à aprovação do projeto 5.701 de 2025, com redação alterada pela subemenda 1 à emenda 1, nos termos em que se encontra para fins de prosseguimento de tramitação legislativa. E aí devolva-se o projeto CCJ para análise da subemenda emenda 1 ao projeto de lei 5.701. Aí vai ter que voltar para eles analisarem a constitucionalidade e legalidade dessa emenda. Aí agora é o voto, né? Se todos concordam, que a gente tem um voto contrário do vereador, mas ele vota primeiro e aí Sim, consulta aos demais membros da comissão sobre o parecer exaurado pelo relator. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Então, o vereador Bruno vota contra? Isso, eu serei contrário, conforme ele já discutido com a Tati ali, o voto contrário. E por duas situações, né, para ficar registrado. Pela primeira, eu entendo o projeto como inconstitucional e ilegal, assim como o precedente já de Jaraguá do Sul, que eu É. coloco ali no voto contrário, e também pelo mérito, né? Eu acredito que o governo, o Estado, não tem que ficar entrando em situações ideológicas. E no momento que a gente coloca no calendário oficial de eventos, a gente está institucionalizando isso, autorizando até um possível gasto de recursos com isso. Então, eu solicito também, Tati, que encaminhe para a CCJ o voto contrário e também o presidente ali de Jaraguá do Sul para informação à CCJ, tá bom? tem o voto em separado dele, né? Eu Uhum. acho que ele já tinha mandado, até porque tinha feito parecer contrário, que foi baseado, o voto dele foi baseado naquele parecer também. E aí ele bota um precedente aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que declarou a lei criada e instituída em Jaraguá do Sul sobre o assunto, teve uma liminar de ação direta de constitucionalidade. Mas por qual motivo tem aí? É a questão de dever de neutralidade e isonomia que o município tem que ter em relação a correntes ideológicas, né? Esse foi o entendimento deles. Uhum. E também a desnecessidade da proposição, o vereador colocou na análise do mérito, né, porque ele ressalta que o ambiente democrático já assegura a plena liberdade para manifestação de pensamento, inclusive por meio de eventos, debates, seminários, que ele fala que não tem que definir uma corrente só, né? É isso, né, vereador? É isso. Então, você tem... Se a gente, eu discordo porque a gente, se for colocar nesse mesmo ponto, a gente tem várias outras datas comemorativas no município que então não deveriam estar no calendário municipal de eventos, né? Então, eu acho que Bem, aqui, ó, por entender que induz conteúdo ideológico partidário em norma legal que é incompatível com a neutralidade exigida ao poder público. eu vejo como uma parte cultural, e não um político ideológico, né? Eu O vejo que mais, dele que, né? Ainda que o município Eu vejo. com a troca da data, contraria precedente judicial, já firmado em situação análoga, e considera que é desnecessário, pois o debate político e filosófico encontra-se garantido em outros espaços legítimos da democracia. O vereador quer complementar, hein?
Não, da minha parte é isso. Como o voto secreto ali que foi encaminhado ali no WhatsApp, né? Voto secreto não, voto Contrário. separado. Secreto é no Big Brother. Voto separado. E que encaminhe o precedente judicial para CCJ, né? Para ter conhecimento, né? Porque possivelmente a gente vai sofrer uma ação de ADIM, né? Se aprovado esse projeto. Então, assim, aí o parecer da comissão foi favorável ao projeto, né? Aqui nós temos 2 votos a favor, com um voto ao contrário, pensado ao parecer, né? No sentido contrário do vereador Bruno. Aí, Aí eu então, para o CCJ. isso. Aí, como foi apresentada uma Só uma pergunta ali, foi apresentada a emenda que mudou a data, né? Isso. data, Para que aí, data? 29 29 de março? De abril. de abril. E qual é o motivo da data? É para homenagear outra pessoa que, no caso, não é viva. Foi por causa Ah, do. Para não ser, no entendi. caso, homenagem à pessoa viva. É. Beleza. então é isso. Então, finalizamos aí a deliberação desse projeto. E aí, como teve uma alteração no projeto, que é uma emenda, né, que é uma alteração, uma proposição acessória do projeto, ele tem que voltar para a CCJ para eles analisarem a legalidade e constitucionalidade dessa. Aí, eles analisando pela constitucionalidade e legalidade da emenda, porque assim, o parecer do vereador Bruno, no caso, ele sendo voto contrário, mesmo que fosse a comissão tivesse voto contrário, ele vai, como é mérito, ele vai ser votado, votado normalmente na sessão ordinária. Diferente da Comissão de Constituição e Justiça, que se emitisse parecer desfavorável, o parecer é deliberado, né? Se os vereadores concordam ou não concordam. O nosso é só para instrução, mérito só para instruir os demais vereadores, né, na definição do voto deles também. Então, Então, uma pergunta, assim, que o voto é 3 votos, né? Deles, o parecer ao final da comissão, a comissão de educação foi favorável ao projeto de lei, e nós temos 2 votos. Só que aí, a pensar o projeto, tem um voto contrário do vereador, aí ele fundamentou o voto dele contrário. Entendeu? Mas o parecer da comissão, ao final, ele é favorável. tá, mas aí tem uma. Não, não tem nada. Assim, agora é só porque, como foi apresentada, a própria comissão, ela apresentou uma subemenda à emenda para alterar a data. O fato de apresentar uma emenda acessória, uma alteração no projeto, essa alteração também tem que passar pela CCJ, vai analisar a constitucionalidade e legalidade. Aí eles Qual emitem, a emenda passa na CJ, né? eles não analisam méritos, constitucionalidade e legalidade, eles só examinam o Passando parecer por lá, e ele já não volta mais para cá, né? Ele vai direto para a votação. as proposições. Tá? A não ser que a CCJ Dá encerrada aí. faça uma nova emenda, aí volta. Mas se eles não alterarem mais nada, fica aí finalizado. Vereador, não tem mais alguma coisa a contribuir? Não, somente isso. Satisfeito. Aí eu estou colocando tudo lá, o parecer da CCJ, o voto contrário, aí vocês falam assim, as proposições, tá? Certo. Então, encerrada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada às 18h07 a 10ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social, da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, e solicito ao secretário que redija a ata da mesma. Boa noite a todos.